A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui iniciando mais uma aula bíblica da EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estamos no terceiro trimestre de 2025, onde estamos estudando a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições, comentada pelo pastor José Gonçalves, um dos grandes apologetas doutrinários, onde é comentarista de diversas lições bíblicas da EBD, Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 47. Que assim nos diz a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Leitura bíblica que é base para a nossa temática, a Igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. Texto áureo nos diz: e perseveravam quem? A igreja de Jerusalém, em Jerusalém, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aonde veremos, ao decorrer desses tópicos, exatamente sobre essa questão, desse modelo a ser seguido, que a Igreja de Jerusalém fazia e que realmente devemos nós fazermos, seguindo esse modelo da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém vivia verdadeiramente seguindo os ensinamentos de Jesus, que era repassado pelos apóstolos. A igreja de Jerusalém, em Jerusalém, vivia em comunhão, vivia na comunhão, vivia unido e reunido. A igreja de Jerusalém vivia partindo o pão juntos. Ou seja, eles celebravam, eles solenizavam, eles se alegravam, eles estavam verdadeiramente cultuando em um mesmo espírito.
com a mesma perspectiva, com a mesma atitude. A Bíblia diz que a multidão era como um. A multidão era muitos, mas era como que fosse um, porque todos esses tinham um mesmo propósito. E nas orações, então, é um modelo a ser seguido. Realmente a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja logo depois da ascensão de Jesus, a igreja foi notória, caía realmente na graça do povo. Na verdade, prática diz que a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, ou seja, igreja primária, a igreja originária, né, que foi originada por Cristo. Então a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, ou seja, para as outras. Exemplo, padrão para as outras. Exemplo a ser imitado pelas outras. Porque ela era realmente um modelo, ela era realmente um exemplo. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, toda e qualquer igreja verdadeiramente bíblica segue essa padronização. Segue eticamente esses concordes que a igreja em Jerusalém tinha, consoante a igreja em Jerusalém. Então, toda igreja verdadeiramente bíblica tem essa característica que a igreja em Jerusalém tinha. Já iniciando os devidos tópicos, deixando já ciente de que tem tudo para essa aula presencialmente na sua sala, na sua classe, pegar fogo. Ser realmente uma aula interativa, dinâmica, uma aula participativa. Por quê? Porque nós podemos pegar a realidade de hoje e comparar com essa realidade que era existente na igreja em Jerusalém. E fazermos a comparação se estamos consoante, conforme ou não. E, pasmem, não estamos conforme. Ao longo dos devidos tópicos, nós veremos e adentraremos com mais aplicações. O tópico número 1, nós temos uma igreja com sólidos alicerces. A igreja em Jerusalém era uma igreja com sólidos alicerces. Por que tinha sólidos alicerces a igreja de Jerusalém? Porque ela tinha um fundamento firme. Ela tinha um fundamento verdadeiramente como é que eu posso dizer? Inabalável, indestrutível. Um fundamento que verdadeiramente não se podia ser dissipado. E que fundamento era esse? O fundamento da igreja era justamente Jesus. O fundamento da igreja era justamente Jesus. Então, uma igreja com sólidos alicerces, a igreja em Jerusalém, subtópico número 1, nós temos uma igreja com fundamento doutrinário. Por que sólido alicerce? Porque ela era fundamentada na doutrina. Ela era fundamentada na doutrina, no ensinamento, na palavra de Deus. Era uma igreja firme, era uma igreja enraizada, uma igreja alicerçada, uma igreja edificada no ensinamento da palavra de Deus. Nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Nos princípios que a Bíblia Sagrada norteia para que venhamos estarmos alicerçados. Então a igreja em Jerusalém era uma igreja
com alicerces sólidos, firmes, porque era fundamentada doutrinariamente, ou seja, através dos mandamentos dados pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Cristo Salvador, como Atos 1 e 2, nos diz que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E qual foram os apóstolos que Jesus escolheu? Aqueles 12 discípulos, que aqui em Atos já se pode incluir Matias, que é o substituto de Judas, o Iscariotes, que traiu Jesus e foi verdadeiramente um suicida. Ele se suicidou. E aí, para completar os 12, houve e caiu essa sorte em Matias. Então, Jesus ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. Ele cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo, ele deu mandamento aos apóstolos que escolheram para que esses mandamentos fossem repassados, para que esses mandamentos fossem lido, aplicado, ensinado, para que a igreja pudesse realmente viver por esses mandamentos. Assim como Deus deu os mandamentos para Moisés, assim Jesus dá para os discípulos, para os seus apóstolos, para que eles possam prosseguir nessa missão que eles agora continuariam com o auxílio indispensável do Espírito Santo. Então, olha o comentarista. Estamos falando de uma igreja com sólidos alicerces, uma igreja fundamentada no ensino, no mandamento de Cristo, no mandamento de Deus. E o comentarista ele diz, José Gonçalves, ele diz que uma igreja genuinamente, ou seja, verdadeiramente, legitimamente cristã, ela reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. E o que é os ensinos dos apóstolos? Veremos no subtópico número 2. Então, uma igreja genuinamente cristã, ela reflete, ou seja, ela tem essa prática, ela tem verdadeiramente esse costume, ela tem realmente essa fundamentação, ou seja, dos mandamentos dados pelo Cristo Jesus, pelo nosso Senhor, que deu aos apóstolos e foi repassado e até os dias de hoje é norteado sobre as nossas vidas. Então, uma igreja genuinamente cristã, ela reflete exatamente esses ensinos, o que ensina a palavra de Deus. Atos 2:42 nos diz assim que a igreja com sólidos alicerces, que era a igreja em Jerusalém. 2:42 diz assim: e perseveravam, a igreja em Jerusalém, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já imaginou? A igreja perseverar. A igreja executar. Ser encorajada pelos ensinamentos dos apóstolos. Não é pelos ensinamentos dos estatutos. Não é pelos ensinamentos do pastor. Não é pelos ensinamentos da igreja. Igreja nomenclatura. A igreja denominação. A igreja A, B ou... Não. É pelos ensinos dos apóstolos. É pelos ensinos de Cristo. É pelos ensinos da palavra de Deus. Vamos levar em consideração somente os ensinamentos do apóstolo Paulo, que escreveu basicamente a metade do Novo Testamento. Vejamos o quanto o ensinamento do apóstolo Paulo é vital para a vida da igreja em Cristo Jesus. E ele não ensinou tradições humanas, costumes. Sabe? Se você olhar pela internet, você vai ver os pastores hoje em alta na internet.
E quando se vai olhar aquele ensinamento que ele está ali sendo levado em aclamação, muitas vezes não é um ensinamento bíblico, é ensinamento humano. É uma tradição, está ensinando costumes. Eu poderia citar alguns aqui, mas vou me ater apenas a deixar a imaginário. Por quê? Porque não é ensinamento bíblico, não é exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. É costume humano, é tradição humana. É leis criadas pelo homem, que para nada servem a não ser para aprisionar. Não serve para edificar uma igreja. Não serve para edificar uma alma. Só serve para aprisionar. Só serve para fazer o povo escravo seu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos da igreja de Jerusalém. Por isso que ela tinha um fundamento sólido, porque esse fundamento sólido era realmente um alicerce que era um fundamento doutrinário, ou seja, um ensinamento exatamente bíblico. Um ensinamento exatamente da palavra de Deus. E o ensinamento exatamente da palavra de Deus é o que faz toda a diferença na vida de todo e qualquer que verdadeiramente queira estar firmado. Jesus em Mateus 7, e versículo número 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, estava verdadeiramente com um alicerce sólido, firme, estava realmente edificado de maneira que era irremovível. Porque a palavra de Deus torna o cristão dessa forma. Então a igreja em Jerusalém ela era fundamentada na doutrina dos apóstolos. Não seria a doutrina de Cristo? Sim, os apóstolos estavam doutrinando exatamente a doutrina de Cristo para a igreja. Não era a doutrina deles. Era a doutrina de Cristo. Paulo ele chega a declarar, justamente na leitura da ceia, ele disse que entregou à igreja, 1 Coríntios capítulo 11, entregou à igreja de Corinto o que realmente ele recebeu de Cristo. Ele não recebeu de A, B ou C, ele recebeu de Cristo. Então ele entregou para a igreja o que ele recebeu de Cristo. E o que ele recebeu de Cristo? A palavra, o evangelho. E repassou para a igreja realmente se alicerçar. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Se a igreja ela não passa os ensinamentos de Cristo, se ela não ensina e doutrina seus membros a ponto de verdadeiramente, de tal forma, eles passarem a refletir o caráter de Cristo, então ela não é genuinamente cristã. E o que significa ensinar ou doutrinar? Significa que não pode deixar correr frouxo. Significa que não pode ficar verdadeiramente deixando entrar
o pecado, a idolatria, a prostituição, a mentira, a corrupção. Não pode deixar. Então, uma igreja genuinamente cristã, ela não permite a entrada, o acesso de tais negativos. Porque isto macula a igreja. Isto macula o caráter de Cristo, o caráter de Deus. No sentido de escandalizar. Porque diretamente Deus não é maculado. Deus não pode ser manchado. Cristo de igual modo, o Espírito Santo de igual modo, e principalmente a sua igreja, conforme Efésios 5 e versículo número 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, uma igreja com sólidos alicerces, ela é fundamentada na doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos. Subtópico 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja em Jerusalém, então era uma igreja bem doutrinada. Era uma igreja bem ensinada. Era uma igreja realmente que era discipulada. Era realmente instruída. Era uma igreja realmente que aprendeu com Cristo. Então a palavra doutrina traduz vem do termo grego didacher, que significa ensinar ou instruir. Então tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é aquele que consegue reproduzir isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã aprendeu dos apóstolos e agora vivia a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Então, por que a igreja em Jerusalém foi um modelo e é um modelo a ser seguido? Porque aprendeu dos apóstolos e os apóstolos aprenderam de Cristo. E agora podia ensinar os outros, repassando o que aprendeu do seu mestre. Olha o comentarista, a observação que ele faz. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. A tragédia da igreja é quando ela não consegue ser discipulada, ou seja, quando ela não é instruída pela palavra. Então é uma tragédia para a igreja. E quando é que ela não é instruída pela palavra? É quando ela está contrária à palavra. Quando ela está longe da palavra. Quando ela realmente despreza, melhor dizendo, a palavra. Então, uma igreja, a tragédia de uma igreja, isso é possível ver na prática, no dia a dia. Então, a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. E principalmente quando ela não discipula. É uma tragédia para a igreja. Acontece uma tragédia para com a igreja. Subtópico 3, na verdade. Uma igreja relacional e piedosa.
Qual? A igreja em Jerusalém. Estamos falando da igreja em Jerusalém. Qual é a igreja em Jerusalém? É a igreja após Jesus subir para os céus. A igreja que está agora supervisionada pelos apóstolos. Pelos seus apóstolos, que são seus discípulos. É o mesmo. Então, subtópico 3, uma igreja relacional e piedosa. Então, a igreja em Jerusalém, ela perseverava na comunhão. Comunhão tem a ver com piedade. Tem a ver com temor. Tem a ver com verdadeiramente santidade. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2:42, assim está escrito. Então, a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, para a palavra comunhão, é uma referência às relações, na verdade, interpessoais dos primitivos cristãos primitivos, os cristãos primeiros, os primeiros cristãos. Então, a palavra comunhão, que é de koinonia, que é da palavra grega. Então, a maioria dos estudiosos leva em consideração que é uma referência às relações interpessoais dos cristãos primitivos, ou seja, deles se relacionarem, ou seja, de ter um relacionamento interpessoal, ou seja, não só no culto, mas fora do culto. Olha só. A primeira igreja, que é a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, após Jesus subir para os céus, era, portanto, uma igreja relacional. Olha só. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Ou seja, há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, o que está querendo transmitir aqui o comentarista? O que ele está transmitindo, na verdade, é que verdadeiramente a igreja de Jerusalém era uma igreja relacional, era uma igreja que vivia verdadeiramente na comunhão. E essa comunhão tem a ver com relacionamentos interpessoais, ou seja, tanto num culto como fora de um culto. Então, sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Ou seja, a igreja só tem as atividades, só tem os trabalhos, mas não tem a relação. Não tem a relação. Por exemplo, o irmão passa na rua, é como que estivesse passando por um estranho. É como que estivesse passando por um ímpio. Ou seja, cadê o relacionamento interpessoal? Cadê? É quando esse relacionamento interpessoal, é quando verdadeiramente há uma relação relacional. Há uma relação mútua de um para com o outro. De um para com o outro. O irmão, ele passa pelo o outro irmão e não cumprimenta. Isso não é relação interpessoal. Não é. Passa pela rua, pela casa, ou enfim. É como nada para ele. Então, isto não é relacionamento pessoal, interpessoal. Não é. Então, a igreja está em um puro ativismo quando assim acontece.
está em um puro ativismo, ou seja, não tem o calor humano, ou seja, a relação. Não tem. Mostra simpatia, por exemplo, no altar, no púlpito, no microfone, porém, embaixo, fora, é o contrário. É o contrário. Então, isto é realmente uma tragédia. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma que vivia em oração. Era a mesma que orava. Relacionamento interpessoal é isso. É quando há uma relação de um para com o outro. De uns para com os outros. Pedro, enquanto estava na prisão, dormindo na prisão. Atos 12, verso 5. A igreja em Jerusalém estava orando por ele. Isto é relacionamento interpessoal. Enquanto Pedro não estava no culto ali com os irmãos ali reunidos, logicamente em uma casa, devido à perseguição que a igreja estava recebendo, que a igreja nasceu realmente no Pentecostes, sim, mas em meio à perseguição. Então, enquanto Pedro estava na prisão, dormindo na prisão, porque já era noite, lógico, ele estava dormindo, já que não tinha o que fazer. E a igreja estava orando por ele, e Deus abençoou. Deus abençoou. Tirou ele da prisão. Como você muito bem sabe. Pode ler Atos 12. E vem até eles, conduzido pelos anjos. Veja só. Então a igreja em Jerusalém era uma igreja com sólidos alicerces. Por quê? Porque era fundamentada na doutrina. Porque perseverava na doutrina dos apóstolos. E porque verdadeiramente tinha uma vida relacional. Tinha uma vida interpessoal. Tanto fazia estar num culto como ausente de um culto, mas tinha um relacionamento interpessoal. Não tinha diferença. E por que hoje existe tanta diferença? Tamanha desconsideração. Que relacionamento piedoso, relacional, interpessoal é esse que uma igreja tem? Partindo já para o tópico número 2. No tópico número 2 nós temos uma igreja, a igreja de Jerusalém, estamos falando. Uma igreja conservadora, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Então a igreja em Jerusalém, ela era uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Que símbolos cristãos é esse? É o batismo e a ceia do Senhor. São apenas 2 subtópicos que nós temos aqui nesse tópico. Então a igreja em Jerusalém, ela observava esses símbolos cristãos dado pelo próprio Cristo. Então quando Pedro estava ali no Pentecostes e foi dirigir uma pergunta para ele, o que poderiam eles fazerem, e Pedro vai de 2:38 de Atos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Quando Pedro explicava o porquê daquele Pentecostes,
que era confusão para quem não entendia, achando que havia uma embriaguez em plena primeiras horas do dia. E quando são convencidos pela pregação de Pedro, porque foi uma pregação confrontadora, não foi coach, não foi prosperidade, não foi suavizando, não. Foi mostrando verdadeiramente o que o Evangelho mostra. O Evangelho demonstra. O Evangelho diz. E entendendo o que o Evangelho diz, então eles perguntam o que eles poderiam fazer para, já que eles erraram crucificando a Cristo, negando a Cristo. E Pedro diz: cada um de vós se arrependa e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então, era uma igreja de Jerusalém que observava esses símbolos. Olha só, comentarista. Vou citar o que o comentarista diz e vou transmitir realmente. Então, naquela época, a igreja primitiva batizava quem se convertia. Ou seja, não era quem queria se batizar, era quem se convertia. Não era quem pedia o batismo, simplesmente era quem realmente se converteu. Não batizava quem ainda não se converteu. A igreja primitiva batizava quem se convertia. Olha o comentarista. Então ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Cristo e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Como Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. 16 de Marcos. Então o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. E realmente. Mas para ser batizada, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. A igreja primitiva batizava quem realmente se convertia, quem se arrependia dos seus pecados. Não foi diferente com João, não foi diferente com Jesus, então os apóstolos continuavam do mesmo jeito. Não era superficialidade, basta ter 12 anos, já pode ser batizado. Não, tem que ter uma vida convertida realmente a Cristo. Tem que ter uma vida realmente voltada para Deus. Uma vida verdadeiramente nova. Uma vida que realmente... Olha o que o comentarista vai dizer aqui. E concordo plenamente. Plenamente. Não retiro nenhum A, uma pequena letra, um pequeno ponto, não tiro nada. Então, ó, mas para ser batizada, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Então, a igreja primitiva, ela batizava quem realmente se convertia, quem realmente tinha se arrependido, quem realmente tinha consciência. E por que hoje as pessoas são batizadas sem saber nem sequer o que é o batismo? Nem sequer para que serve o batismo? Por que se batizar? Por que se batiza hoje? Sabe por quê? Hoje faz dessa forma. E alguns até mesmo dizem que não pode impedir batismo de ninguém. Pode sim. João Batista, quando as pessoas vinham a ele, Mateus 3... ele disse: quem ensinou vocês fugir da ira de Deus, pensando que se escapa dela somente se batizando? Para escapar da ira de Deus, vocês têm que se converter. João disse para com os que ali chegavam para ser batizado por ele. O batizador, proibindo o batismo de quem queria se batizar. Aí os pastores hoje em dia dizem que não podem impedir. Pode sim.
Aí quando pergunta a igreja tem que todo mundo levantar a mão. Se um não levantar ou alguns não levantar, causa uma tamanha indiferença. Tá certo isso. Levanta quem concorda e quem não concorda não levanta. Tá certíssimo. Hoje em dia batizam porque se tornam números importantes para os pastores. Se torna importante a membresia para ele. Porque isso leva-o a um outro patamar. Materialmente, não é espiritualmente. Pessoas que não têm consciência sequer. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Aí hoje fazem diferente. Tem um batismo marcado, aí gasta ali 2 horas, dá um ensinamento rápido e aquela pessoa, ou uma semana, ou etc. E aquela pessoa vai ao batismo, alegando que foi discipulada. Sim, superficialmente. Superficialmente. Genuinamente não. Subtópico 2. A ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, que é outra ordenança de Cristo, outro símbolo cristão que a igreja primitiva observava, que nos mostra de igual modo que eles, 2:42 de Atos, e perseveravam no partir do pão. E esse partir do pão é justamente referente na maioria dos estudiosos, e concordo também, que é uma referência à ceia do Senhor, no partir do pão. E é muito peculiar esse partir do pão, uma frase partir do pão de Jesus, como o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 11, na leitura da ceia. Agora, deixa eu só conferir. Primeira Coríntios 11. Isso mesmo. Então é uma referência. Aonde realmente lembravam todos os dias da morte do Senhor, ou seja, do sacrifício que ele fez em prol da igreja. Atos 2, 42 a 46 nos mostram essa menção que tem a ver com esse lado de partir o pão, refeição e ceia do Senhor, que entra dentro da mesma derivação. Tópico número 3 e último. Uma igreja modelo. Uma igreja modelo quem? A igreja em Jerusalém. Uma igreja modelo. Por que uma igreja modelo? É exatamente o tópico que nos defende aí a temática da nossa devida aula. A igreja em Jerusalém é um modelo a ser seguido. Então a igreja em Jerusalém era uma igreja a ser seguida, um modelo a ser seguida, por quê? Porque era uma igreja modelo. Modelo porque era uma igreja reverente. Subtópico número 1, o tópico 3, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. Então, uma igreja em Jerusalém era uma igreja modelo porque era uma igreja reverente
e uma igreja cheia de dons. Cheia de dons. Olha só, é dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Ou seja, havia reverência. Havia respeito. Reverência a Deus. Reverência ao que é santo, ao que é sagrado, ao que é verdadeiramente santificado, o que verdadeiramente está ali em volta do nome de Deus, do nome de Jesus. Em cada alma havia temor. Estavam todos reunidos, todos tinham temor. Se estamos hoje reunidos, é para todos terem temor. Temor de quê? Temor de não desagradar a Deus naquele momento onde estamos a cultuar. Então, para que isso aconteça, é preciso ter reverência. Para que isso aconteça, é preciso ter respeito. A palavra pregada que ali está sendo pregada, ao louvor entoado que ali está sendo entoado, verdadeiramente a liturgia que é para realmente edificar, exortar e consolar a igreja. Então a palavra grega aqui traduzida com o termo phobos, que também significa reverência, respeito pelo que é sagrado. Então, havia um forte sentimento da presença de Deus, havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido de que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Êxodo 3, versículo 5, quando Moisés vai querer subir o monte Sinai para ir até Deus, quando ele vai para subir, realmente, Deus diz, não, Moisés, para aí, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ou seja, reverência. Reverência. Ou seja, respeito pelo sagrado, reverência. Por quê? Porque ali está a presença de Deus, ali está o nome de Deus. Então tem que ter uma reverência, tem que ter um respeito. Então por que é que quando nós estamos num culto, pessoas do ministério que passam 2 horas, praticamente 2 horas, conversando? Que respeito pelo sagrado é esse? Que respeito? Tirando a atenção de quem quer ouvir, de quem quer verdadeiramente absorver, de quem quer verdadeiramente ouvir Deus falar ao seu coração fortemente através do louvor e principalmente através da palavra. Por que é que não deveria ter um silêncio? Como pode um estar pregando e outro conversando? Ou ao mesmo tempo, um louvando a Deus, que é cantando, e ao mesmo tempo outros conversando. Outras vozes diferentes. Se é louvando juntamente, ok. Mas ao contrário, que reverência é essa? Que respeito é este pelo sagrado, a casa de Deus, como assim mencionamos? Que diretamente nós sabemos que a casa de Deus não é aqui. Aqui é o templo, aonde reúne o seu povo. A casa de Deus é nos céus. João 14, verso 3. Mas, cadê a reverência? Em Eclesiastes, Salomão, capítulo 5, versículo número 1. Salomão, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo número 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, quando entrarmos no templo,
A nossa atenção tem que ser voltada para Deus. Pode fechar os olhos, passar o tempo todo de olhos fechados sem problema nenhum. Mas passar o tempo todo conversando não dá. É irreverência. Se for um pastor, é irreverência. Se for uma ovelha, é irreverência. Não tem prediletismo para A ou B, não. É para todos. Aí é um instrumento tocando, é um fundo musical, enfim. Muitas coisas que corroboram para roubar a devida reverência que deve ser dada a Deus. Deve ser dada a Deus a glória devida. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Se não me falha a memória, Salmo 93. Salmo 93 ou 95, 96 mais ou menos. Salmo 96. Versículo número 9. Diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Ou seja, na reunião taxada como culto a Deus, deve haver reverência total. Porque o majestoso está no lugar. Então a igreja modela a igreja de Jerusalém porque ela era reverente. E principalmente cheia de dons. A Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, 2:43 de Atos. Por quê? Porque era uma igreja reverente e cheia de dons. Aí Deus trabalhava, Deus operava. Então os dons espirituais, ministeriais que a igreja tinha em Jerusalém, eles ornamentavam, embelezavam a igreja cristã em Jerusalém, a igreja primitiva. Então a igreja primitiva era uma igreja modelo porque era reverente, respeitava, e quando havia um desrespeito, chegava a causar morte, como aconteceu com Ananias e Safira, Atos 5. E era uma igreja cheia de dons. Muitos sinais se faziam pelos apóstolos, 2:43 de Atos. Então a igreja de Jerusalém era uma igreja modelo porque era uma igreja reverente e cheia de dons. Subtópico 2, porque era uma igreja acolhedora. Acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, uma igreja importante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Entre muitas marcas, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Uma igreja acolhedora é uma igreja que acolhe. Não é uma igreja que expulsa, exclui, faz acepção de pessoas. Não é uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja acolhedora, como a igreja em Jerusalém era. Acolhedora não é que vai acolher de todo jeito. Se pecou e é do ministério, deve haver disciplina, conforme Paulo
Segundo a Coríntios, se for o caso, é cortado de comunhão. Mas hoje em dia acontece diferente. Acontece diferente. Parece que quanto mais peca, mais cresce. Mas a igreja em Jerusalém era uma igreja acolhedora. É uma igreja que acolhe. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, porque tinham tudo em comum? Porque era acolhedora. Acolhedora. Acolhia. Ajudava. Tinham tudo em comum. 2:44. Tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Em comum. Em separado, comum. Tudo em comum. Não era junto, não. Tudo em comum. Tudo junto. Em comum, tudo junto, não. Ou seja, diferença não. Era em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Essa é uma realidade que se evidencia. Deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Não dá para engrupar, agregar, partilhar, fazer parte. Não dá. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Numa igreja acolhedora acontece isso. Os membros se sentem acolhidos, abraçados. Se sentem abraçados e parte do grupo, porque realmente é parte do grupo, é parte do corpo. Então, uma igreja relevante, uma igreja acolhedora, é uma igreja modelo, porque parte da igreja em Jerusalém. É uma igreja, subtópico 3, uma igreja modelo, é uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus, 2:47, conforme Atos. Louvando traduz o verbo grego ainel. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e aos pastores louvando a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 2, versículo 13, versículo 20. E usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois de ter sido curado à porta formosa do templo, que foi por Pedro e João. Atos 3, versículo número 8. E, portanto, é uma expressão de júbilo e gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. Louvar é muito mais do que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. Por que é mais do que cantar? Porque é uma expressão de rendição e entrega a Deus. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, louvar a Deus é isto. É se entregar, é se render a Ele completamente, totalmente. Não é cantar simplesmente. Não é transmitir somente verbalmente, é transmitir a vida em si. No livro dos Salmos, me foge o versículo, mas acredito que é o Salmo 119.
porque fala justamente sobre louvar. Quando é que se pode louvar realmente a Deus? E no Salmo vai dizer que louvar-te-ei com retidão quando tiver aprendido teus preceitos. Me foge o versículo, mas é no Salmo 119. Se quiser conferir, você vai ter que ler 176 versículos, que é a composição do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Então é preciso uma igreja com sólidos alicerces, ter fundamento doutrinário, perseverança na doutrina de Cristo, ter relacionamento interpessoal de um para com os outros. Uma igreja é preciso observar as ordenanças de Cristo, os símbolos cristãos, batismo e ceia do Senhor, não superficializando, como já foi mencionado, e uma igreja modelo. Ela é reverente e cheia de dons. Ela é acolhedora e principalmente adoradora. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aqui encerramos a nossa segunda aula do terceiro trimestre de 2025. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se se assim você não for inscrito, para receber em primeira mão as notificações de minhas publicações, que são semanais. Que Deus abençoe você e sua casa, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.